Em primeiro lugar, quero mandar um abraço a cada conselheira e a cada conselheiro municipal de educação e fazer uma saudação para a nossa querida UNCM, uma das principais entidades da educação brasileira, uma das entidades mais centrais nos debates educacionais brasileiros nos últimos anos. Então eu quero parabenizar a diretoria da UNCM, quero parabenizar a nossa companheira Giovânia Nascimento e também lembrar o trabalho de cada diretor, de cada diretora que no passado construíram a UNCM, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, fica aqui o meu registro do agradecimento da Campanha Nacional pelo Direito à Educação ao belíssimo trabalho que vocês desempenham dia a dia em cada município brasileiro em defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e todas, sem aceitar qualquer forma de discriminação. E não aceitar discriminação no Brasil de hoje é, de fato, uma postura progressista e, mais do que progressista, é uma postura necessária. Feita essa saudação, eu quero deixar aqui registrado em nome de toda a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que a UNCM tem uma tarefa extremamente importante, uma tarefa árdua. Por quê? Porque a UNCM atua no município e o município hoje é o ente federado, o conjunto dos municípios, cada município brasileiro, são as esferas de governo que mais precisam expandir matrículas no Brasil e que tem o maior desafio para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. O que acontece com a situação municipal? Como já dizia o Vitor Nunes Leal, escreveu o livro em 1949, publicou no início da década de 50, o livro dele é o Coronelismo, Inchada e Voto, um dos principais livros, na minha opinião, a principal obra da ciência política brasileira. O Vitor Nunes Leal já apontava o fato de que o município tinha muitas responsabilidades, né, perante o conjunto dos entes federados brasileiros. Naquele momento o município não era ente federado, mas era uma esfera de governo que tinha muita responsabilidade e poucas condições de dar conta dessa responsabilidade. Na nossa Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, o município foi alçado à condição de ente federado, inclusive com apoio de intelectuais que faleceram antes, né, da nossa Constituição de 88, mas que tiveram uma grande militância em favor do município, como o Anísio Teixeira. É sempre bom lembrar também que o principal educador da história desse país, o Paulo Freire, foi secretário municipal de educação de São Paulo, ou seja, o município ele tem uma efervescência de qualidade e ele tem uma centralidade nas preocupações daqueles que de fato querem garantir uma educação pública de qualidade. Mas o município em 88 é alçado à condição de ente federado, até se duplica a participação do município no orçamento geral do Estado brasileiro, que reúne o esforço tributário e arrecadatório da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 5.580 municípios, mas na realidade o município aumenta a sua participação orçamentária, até duplica sua participação orçamentária dentro do que a gente pode chamar de um orçamento geral do Estado brasileiro, porém as responsabilidades do município quadriplicam, mais até do que triplicam. Ou seja, o município ele passa a ter um pouco mais de recursos, mas tem responsabilidades bastante expandidas. E são os municípios hoje que são os responsáveis, os principais responsáveis pela expansão da educação infantil, a busca pela qualidade para o ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais, tem uma tarefa árdua e central em relação à educação de jovens e adultos, e é quem também recebe a pressão por uma educação quilombola, uma educação do campo, uma educação indígena de qualidade, muitas vezes com uma participação errática dos estados. Então os municípios com muitas responsabilidades precisam tirar leite de pedra e essa situação precisa mudar. Como se muda essa situação? Se muda essa situação regulamentando o Sistema Nacional de Educação, que deveria ter sido regulamentado em junho do ano passado. O Sistema Nacional de Educação tem que estar ancorado no custo aluno qualidade inicial. Custo aluno qualidade inicial, que é um instrumento, um conceito desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que cria o termo custo aluno qualidade inicial. Existiu um debate no Brasil sobre custo aluno qualidade, mas o único cálculo que existe, material, aprovado inclusive no Conselho Nacional de Educação, pelo parecer CNE-SEB, Conselho Nacional de Educação,
Câmara de Educação Básica 8 de 2010, é o custo aluno qualidade inicial da campanha nacional pelo direito à educação, que tem sido reafirmado em cada carta do Encontro Nacional da UNCM. Espero que nesse encontro agora, que ocorre em Ilhéus, uma das cidades mais lindas e mais históricas do nosso país, a questão do custo aluno qualidade inicial seja reafirmada. Porque o que o custo aluno qualidade inicial diz? Segundo dados atualizados, que é preciso colocar mais 50 bilhões de reais para uma educação pública de qualidade no nível, né, da educação básica, na educação básica brasileira. Ou seja, desses 50 bilhões de reais, quase 35 bilhões de reais devem ser destinados via Fundeb, especialmente via o novo Fundeb, que está sendo debatido agora no Congresso Nacional, precisa ser destinado para os municípios, porque não dá mais para suportar o município tirando leite de pedra. Vocês são extremamente competentes, dedicados, compromissados. Muitos secretários de educação, secretárias de educação também são compromissados. Os trabalhadores em educação, a grande maioria, também são compromissados. Todos têm espírito público, mas é impossível fazer milagre. E a gestão pública não se realiza com base no milagre. A gestão pública se realiza com base no trabalho. E é esse trabalho que a gente precisa garantir, um trabalho com condições para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Então a UNCM tem o desafio de colaborar na discussão do Sistema Nacional de Educação, que tem que ter como âncora o custo aluno qualidade inicial, e o mecanismo para viabilizar o custo aluno qualidade inicial é exatamente o novo Fundeb, que tem sido tratado no Congresso Nacional como Fundeb permanente, e basicamente o que o Fundeb tem que determinar? O governo federal vai ter que colocar a mão no bolso. Nós não dizemos isso apenas agora, a gente sempre disse isso, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo do presidente Lula, passando pelo governo da presidenta Dilma, e nós dizemos isso agora no governo do presidente Michel Temer, que é um governo que tem problemas em termos da sua legitimidade, não dá para a gente abrir mão dessa questão. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem feito um trabalho de incidência internacional mostrando os retrocessos apresentados por esse governo. Agora, é um governo que está com a responsabilidade de gerir o país e tem feito isso de maneira a não garantir um financiamento adequado das políticas sociais, inclusive com muitos problemas para a transferência de recursos para estados e principalmente para os municípios. Um problema que advém da gestão Dilma Rousseff, segundo mandato, presidência Dilma Rousseff no segundo mandato, que nomeia Joaquim Levy como ministro da Fazenda. No momento em que nós estávamos em uma desaceleração econômica, e o Joaquim Levy nos leva a uma depressão econômica, e que isso permanece até hoje. Nós ainda estamos num momento de depressão econômica, com quase 30% da nossa população economicamente ativa jovem. Os nossos jovens desempregados é um dos dados mais altos, né, comparados aos países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então a situação é grave e a gente precisa enfrentar essa situação. E nesse sentido, para enfrentar essa situação, inclusive em termos de articulação internacional, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem a honra de dizer para vocês que nós lideramos no Brasil a iniciativa 100 milhões por 100 milhões, que tem como objetivo ser uma plataforma de engajamento social dedicada aos direitos das crianças e adolescentes, exatamente a principal população que deve ter os seus direitos educacionais garantidos por via do trabalho do município, né, por meio do trabalho dos municípios, especialmente no ensino fundamental e na educação infantil. E a campanha, né, essa iniciativa 100 milhões por 100 milhões, é uma iniciativa que foi construída pelo meu grande amigo Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz, um indiano que ganha o Prêmio Nobel da Paz de 2014, junto com a Malala, a paquistanesa que foi agredida por lutar pelo seu direito à educação. Então, a plataforma 100 milhões por 100 milhões, ela foi lançada no dia 12 de junho de 2017. Aqui no Brasil, teve um lançamento mundial aqui no Brasil, que contou com a participação da UNCM, por meio de diversos dirigentes, especialmente a nossa presidenta Giovânia Nascimento, e a 100 milhões por 100 milhões é uma iniciativa que visa mobilizar todos e todas para que todas as crianças sejam livres, seguras, estejam seguras e tenham seu direito à educação assegurado. Ou seja,
É uma plataforma que vai além do direito à educação e que envolve especialmente o direito à educação, à saúde e assistência social das nossas crianças e adolescentes. Qual que é o desafio das 100 milhões por 100 milhões no Brasil em termos de política pública? É revogar a Emenda Constitucional 95 de 2016, que determina que por 20 anos nós não vamos ter um centavo novo para o orçamento da educação, da saúde, da assistência social, da cultura, do trabalho, em termos de orçamento do governo federal. Ou seja, o ente federado que mais arrecada e que menos colabora com as políticas sociais, isso sempre foi assim, não é um problema só desse governo, ele agora vai ficar por 20 anos sem colaborar. E isso a gente não aceita. Qual que é a boa notícia que eu quero dar para vocês? Graças à nossa incidência, da Emenda Constitucional 95 de 2016, o Fundeb está fora. A complementação da União ao Fundeb está fora desse teto dos 20 anos. Ou seja, vai dar para crescer o orçamento da educação básica. Agora, como vocês sabem, e para quem entende de educação, entende de política pública, a educação básica não sobrevive sem o ensino superior. E nós avançamos, inclusive, numa formulação que a UNCM fez parte, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, enfim, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, enfim, todas as entidades que atuam na área de educação, nós formulamos a ideia de que a educação é uma política sistêmica. Começa na creche, termina na pós-graduação. E isso significa que toda essa educação, todo esse sistema de ensino, toda essa política sistêmica, ela precisa ter condições adequadas para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Então a luta vai ser dura, nós temos muitos desafios, estamos vivendo num momento de grandes retrocessos, mas a gente precisa enfrentar esses retrocessos e propor um caminho. E o caminho que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação quer apresentar para vocês é a revogação da Emenda Constitucional 95, mas também o fortalecimento de um novo Fundeb, um Fundeb para valer, um Fundeb que garanta o custo aluno qualidade inicial, que seja o principal instrumento do Sistema Nacional de Educação e que seja um Fundeb muito bem controlado, muito bem acompanhado, muito bem fiscalizado por cada Conselho Municipal de Educação. Um grande abraço para vocês, é um prazer enorme falar com vocês, é uma pena que por inúmeros motivos eu não pude me fazer aí presente, mas eu quero deixar registrado que a nossa coordenadora, minha colega de coordenação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Maria Célia Heder, ela está aí com cada um de vocês para poder dar conta desse trabalho e fazer esse engajamento, essa mobilização que a UNCM de forma tão bela faz por todo o Brasil em defesa da nossa iniciativa 100 milhões por 100 milhões e pela revogação da Emenda Constitucional 95 e por um Fundeb para valer que seja capaz de cumprir com custo aluno qualidade inicial, que, verdade seja dita, deveria ter sido implementado também em junho do ano passado, mas não foi implementado, a gente não pode chorar pelo leite derramado, agora a gente vai lutar para garantir que o custo aluno qualidade inicial saia do papel e que cada criança brasileira, que cada adolescente brasileiro, que cada jovem e adulto brasileiro que não teve acesso à educação básica tenham uma educação pública, gratuita, laica. Vale a pena chamar a atenção nesse momento dessa questão, uma educação laica, gratuita, pública e de qualidade para todos e para todas. Um grande abraço, desejo um excelente encontro e aproveitem Ilhéus por mim, porque infelizmente eu não tive essa oportunidade de estar aí com vocês. Muito obrigado.